dar um tempinho para vocês pegarem os lugares. Vamos lá, pessoal. Retornando aqui nosso fórum técnico, a gente mencionou, né, que a parte da manhã foi muito dedicada a assuntos, temas que a NR13 já vem tratando ao longo do tempo. A gente falou muito da jornada, só que essa jornada ela não chega ao fim, né? Essa jornada ela é uma jornada viva, e agora, essa parte da tarde, a gente vai se dedicar a temas que ainda merecem uma atenção a ser coberto pela NR13, especificar um pouco melhor como que a gente poderia tratar esses assuntos. E a gente vai ter agora a nossa primeira palestra na parte da tarde, e antes da gente começar a fazer as introduções, queria realmente agradecer a presença aqui do Thiago Ormonde, que está com uma situação pessoal agora complicada, e mesmo assim se comprometeu de estar aqui com a gente. Então, Thiago, muito obrigado. A gente sabe que é difícil estar conciliando duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente agradece porque a sua participação aqui vai ser de suma importância. Bem, o Thiago ele vai trazer um tema que eu acho que é um tema que todos nós aqui temos muito interesse, que é sobre a integração do arcabouço regulatório. A gente sabe que hoje a gente está falando muito de NR13, mas a NR13 não é o único regulamento, norma que a gente atende nas nossas operações, nas nossas atividades. A gente tem outros regulamentos, e é importante ver hoje como que a NR13 consegue hoje se comunicar melhor com esses regulamentos, para evitar, às vezes, informações divergentes ou tratativas diferentes, e fazer que esse processo seja muito mais otimizado, porque, no final, tudo que a gente está preocupado é com a segurança e com a integridade dos nossos equipamentos. Então, eu queria convidar aqui para fazer a palestra o Thiago Ormonde. O Thiago é engenheiro de petróleo, formação, com pós-graduação em engenharia mecânica e diversos cursos na área de engenharia de segurança e gestão de riscos. Está há 10 anos na ANP trabalhando com fiscalização de instalações de petróleo e gás. Nos últimos 7 anos foram dedicados às auditorias de segurança nas fases de projeto, comissionamento e operações das unidades de produção offshore. Atualmente, desde outubro de 2021, está como coordenador-geral de fiscalização da Superintendência de Segurança Operacional da ANP. Thiago, prazer ter você aqui, amigo. Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Como o Pablo disse, Thiago Ormonde, coordenador da fiscalização desde 2021 até mês passado. Do mês passado para cá, atualmente, estou como superintendente adjunto de segurança operacional para a área do upstream, lá da ANP. Então, como o Pablo disse, obrigado por vocês conseguirem antecipar a apresentação. Ia ser a última do dia, mas meu filho acabou de ir para a emergência, então eu já estava na porta quando minha esposa ligou, então consegui subir para aqui honrar o compromisso, daqui eu vou direto para lá. Então, obrigado pela flexibilidade de conseguir ter antecipado. Mas vamos lá, eu acho que é o terceiro ano meu seguido aqui nesse fórum. É um prazer estar aqui, como eu disse, para a ANP, representando a ANP, porque é importante a gente ter esses momentos de discussão técnica, de aprendizado e de troca de experiências, né? Então, esse ano, vou falar sobre esse tema, né, sempre voltado para a inspeção e integridade. Acho que, se não me engano, ano passado foi RBI, né, e ano retrasado sobre reparos temporários. Graças a Deus, reparos está sendo superado, né, não na velocidade que a gente esperava, mas já está sendo superado. E falar sobre inspeção e integridade, isso em relação a... que é um ponto muito importante, a integração do arcabouço regulatório, né? Como é que conversam os diversos regulamentos que existem hoje para as unidades de produção, de perfuração, enfim. Então, esse é o nosso roteiro. Vou rapidamente só dar um overview dos regulamentos técnicos da ANP para o upstream, depois falar um pouco sobre essa questão da integração do arcabouço regulatório, como sempre, falar dos principais desvios encontrados e fazer uma correlação com o SPI. Eu acho que essa parte vai ser a parte mais prática, mais importante, talvez. E, por fim, algumas considerações finais. Então, vamos lá. Acho que todo mundo aqui já conhece, já participou diretamente ou indiretamente de alguma auditoria da ANP na fase de produção, seja na fase de operação ou na fase de projeto, né? Então, todos os nossos regulamentos eles são
baseados em performance, orientados a risco, não são regulamentos prescritivos, né, desde o SGSO, que foi o primeiro lá em 2017, até o SGIP, que foi o último emitido. Então, o que a gente espera como regulador é ver, no fim do dia, a gestão do risco, que o risco esteja gerenciado com base em engenharia e com base nas melhores práticas. E a beleza do regulamento baseado em risco e orientado à performance, de não ser prescritivo, é que o regulador ele não coloca para o operador como fazer, apenas o que fazer, né? Então, pegar um exemplo dentro de integridade, né? Se a gente pegar o item 1321 do SGSO, estabelecer planos e procedimentos para inspeção, manutenção e teste, a fim de buscar a integridade mecânica de seus sistemas e tudo mais. Não é a ANP que vai definir a periodicidade de inspeção de uma tubulação ou a periodicidade de teste de uma válvula de segurança, enfim. Esse como fazer é a critério do operador, desde que tenha a base em engenharia e tenha a base em uma boa prática da indústria, né? Então, como eu costumo dizer, quando eu falo sobre integridade, a gente pode ter o mesmo tipo de equipamento em duas plantas diferentes, com periodicidade de inspeção diferente, por exemplo, ou com periodicidade de teste diferente, e os dois podem estar certos, né? Então, por exemplo, um exemplo muito claro e batido. Então, você pega o exemplo de uma válvula de segurança que, pela 14C, tem que testar anualmente, né? E aí, em uma unidade, se apoia na 14C e testa anualmente aquela SDV ali. Agora, outro operador executa um estudo de SIL e, para atender o SIL requerido, ele vê que ele pode testar aquela válvula ali a cada ano e meio, por exemplo, fazendo parcial stroke a cada 6 meses, sei lá. Por exemplo, né? Então, assim, você está diante de dois elementos idênticos, cumprem a mesma função de segurança em duas plantas diferentes e tem periodicidade de teste diferente, e está ok. Né? Por quê? Porque tem base, uma está seguindo estritamente o que está na boa prática, no caso a 14C, e a outra está lá baseado em um estudo de engenharia, um estudo de SIL e tudo mais. Né? Da mesma forma, a questão da inspeção, a questão das periodicidades, né? Se tem um operador que vai ter RBI, outros não, enfim. Então, a gente não coloca o como fazer, apenas o que fazer, né? A gente só coloca o como fazer quando aquilo está desviando muito da boa prática ou quando aquilo que o operador está fazendo não está com base numa boa prática ou não está adequado com a realidade que a gente está vendo ali, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais em relação a isso, principalmente no que tem acontecido hoje no mercado, que é uma banalização das inspeções visuais, qualitativas, sem, de fato, aferir lá a espessura das paredes dos objetos técnicos. Então, da mesma forma, a gente tem aí outros itens do SGSO que a gente pode traçar o mesmo racional, né? Então, o 1333, estabelecer requisitos de garantia de qualidade na execução dos procedimentos de reparo, por exemplo, de reparo, né? Nos procedimentos de uma maneira geral, no 1333, mas aplicando para reparo em tubulação. Na NP, que vai dizer para essa tubulação, você tem que fazer um reparo com 6 meses de calcular pela ASME para 2 anos, ou para 10, ou para 20, ou para 5, ou pela ISO, enfim. Isso é a critério do operador, desde que ele siga uma melhor prática de engenharia e esteja baseado com engenharia, né? Então, só um exemplo assim, de como se comporta um regulamento baseado em risco e orientado à performance. Tá? Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre esse ponto que é importante, né, mais quando a gente fala de integridade. Qual é a nossa realidade hoje no Brasil? A gente tem múltiplos órgãos e, consequentemente, múltiplos regulamentos associados à mesma coisa, né? Então, não é só a ANP que vai olhar a integridade de tubulação, de equipamento de um FPSO, por exemplo, de unidade de produção, onshore, enfim. Não é só a ANP, você tem as normas do Ministério do Trabalho, a gente tem Marinha, a gente tem Anvisa, a gente tem IBAMA, enfim. Então, a gente tem uma diversidade de agentes olhando, às vezes, o mesmo sistema, às vezes, o mesmo equipamento, né, com regulamentos diferentes. Então, acho que a questão que surge é como, então, eu conseguiria atender esses diferentes agentes que têm diferentes regulamentos e, às vezes, visões diferentes sobre o mesmo ponto, né? Então, é isso que eu queria tocar agora nesse momento. Importante a gente ter em mente que, obviamente, como são órgãos diferentes, pode haver e há divergências entre alguns requisitos. Tá? O que a gente precisa entender é, em relação a essas divergências de entendimento dos órgãos, se são divergências complementares ou se são divergências obrigatórias. O que eu quero dizer com isso? Trazendo um exemplo banal, aleatório.
se a ANP tem algum comando específico no regulamento de que aquele certo tipo de tubulação tem que ter um código de cor e ela tem que ser pintada de amarelo. E a NR13 tem lá explicitamente que aquela mesma tubulação tem que ter um código de cor azul. Aí, como que o operador consegue atender isso? Ele não consegue atender isso, porque, ao atender um órgão, ele está descumprindo expressamente o outro. Tá? Então, esse é um ponto importante. Quando há uma divergência, que é obrigatório pelos dois órgãos, e aí, realmente, isso inviabiliza a implementação do regulamento pelo operador. Tá? Outro ponto, e esse talvez seja o que mais aconteça, na verdade, esse outro ponto, né, de divergência obrigatória, a gente, pelo menos, não tem conhecimento nenhum de nenhum ponto desse. Então, se tiver, por favor, esse ponto, vocês têm que trazer para a gente conversar junto com os outros órgãos. Tá? Mas o que existe são pontos complementares, e quando a gente tem pontos divergentes, mas que são complementares, aí sim eles são passíveis de serem implementados pelos operadores. Né? E como que eu atendo isso? Seguindo mais restritivo. Uma vez que eu atendo o órgão que é mais restritivo em relação àquele ponto, naturalmente eu estou atendendo ao outro órgão que é menos restritivo ou menos específico em relação àquele ponto específico. Vou trazer um exemplo claro aplicado em NR13. Ao que me consta, né, eu até nem consegui fazer o dever de casa justamente por essa questão pessoal no caminho, de verificar se teve alguma atualização na NR13 nesse sentido, mas, ao que me consta, até a versão anterior, pelo menos, tinha lá a questão da possibilidade de haver 5%, né, se não me engano, de recomendações técnicas vencidas. Né? E, a partir daí, inclusive, a gente já se deparou com isso em auditoria, né, de ver recomendação técnica de inspeção vencida, e o operador viu, não, mas, olha, dentro da própria NR13 tem uma margem para eu ter recomendações vencidas. Né? Como que isso conversa com o SGSO? O SGSO, como eu disse, ele é baseado em risco. Então, para a gente não tem sentido nem coerência técnica você ter uma recomendação de inspeção vencida, ainda mais se for aplicável a um sistema de fluido perigoso ou um sistema crítico lá para a segurança da plataforma, como combate a incêndio ou drenagem. Né? Então, como que eu atendo isso? Né? O ponto mais direto, não ter recomendações vencidas. Ponto. Se o seu PLH foi lá, inspecionou aquela tubulação, né, o seu técnico, que depois o PLH avaliou. Você fez uma inspeção na tubulação, você achou degradações ali. A partir daquelas degradações, com base técnica, foi dado um prazo que poderia ser convivido com aquela degradação, vamos supor 1 ano. O que se espera? Que dentro de 1 ano aquilo seja resolvido. Caso não seja resolvido, o que tem que ser feito? Pelo 13.4 do SGSO, um monitoramento dessa recomendação técnica. Então, retornar lá, verificar se evoluiu o dano, né, enfim, e ver se é possível haver mais prazo ou não. Né? Há casos, né, até que eu vou mostrar mais à frente, que o próprio PH foi lá e viu que não tinha como conceder mais prazo para aquela degradação, daquela recomendação que já tinha vencido. Né? Então, esse é um caso claro, que existe essa possibilidade por um regulamento, mas, por outro, a depender do caso, não existe essa possibilidade. Então, como eu atendo isso? Seguindo o mais restritivo. No primeiro momento, não deixando vencer a recomendação de inspeção. Em segundo momento, caso venha a vencer, que não seja desses tipos de sistema de fluido perigoso ou de sistema crítico de segurança. Tá? Porque não faz sentido, eu sempre gosto de responder uma pergunta, o que não pode? Não pode você se apoiar em um regulamento que permite que haja um quantitativo X prescritivo de RTIs vencidas e, dentro desse bolo de RTIs, você ter lá uma RTI vencida para uma degradação num sistema seu de óleo, por exemplo, de gás. Tá? Então, mais uma vez, como atender a todos sem descumprir nenhum? Atendendo o mais restritivo. Então, um exemplo aleatório, aqui pensando rápido. Se eu moro no Rio de Janeiro, tenho um carro no Rio de Janeiro, vou mudar para São Paulo. Então, tem as regras do DETRAN do Rio de Janeiro. E eu sei que, em São Paulo, o DETRAN de São Paulo tem regras mais restritivas. O que eu devo fazer? Atender os requisitos do DETRAN de São Paulo. Ponto. Que automaticamente eu estaria atendendo do Rio e vice-versa. Né? Não, e vice-versa não. Do Rio. Eu não posso chegar no DETRAN de São Paulo e falar assim, olha, não, mas meu carro é do Rio e lá o requisito é outro, e lá no Rio aceita. Você está em São Paulo. Enfim, então, pensando de um exemplo bem banal, né, para a gente conseguir refletir sobre esse ponto. E aí, por favor, se caso houver
algum comando específico em algum regulamento da ANPE que aponte numa direção que tem que ser assim, e, ao atender isso, você tem que descumprir outro, aí vocês têm que trazer para a gente, que a gente tem que conversar com esse outro órgão, ou, se for entre outros, qualquer outros órgãos, né, é bom e saudável que vocês levem isso, se houver essa divergência, que seja conflitante e obrigatório pelos dois, que, ao atender um, você desatende o outro. Tá? Do contrário, segue-se o mais restritivo. Então, vamos lá. Como eu adiantei, né? Em relação a esse outro ponto interessante também, em relação à criticidade de fluido. Né? E como a gente sabe que, a partir do momento que você define a criticidade do fluido, que você tem no seu sistema, isso vai ter implicações nas suas inspeções, quanto à periodicidade, técnicas e tudo mais. Né? Então, o que a gente tem visto na prática? O sistema de drenagem aberta das plataformas, por exemplo, ser classificado como baixa criticidade, considerando que ali é um fluido à base de água, que ali só vai ter água. Né? E, na prática, o sistema de drenagem, aí é o ponto do SGSO baseado em risco. Né? O sistema de drenagem é um sistema de mitigação para um cenário de incêndio em poça, ou de vazamento, seja ele qual for. Então, no momento de um evento acidental, você vai ter ali fluido inflamável, você pode ter até uma poça em chamas ali, em relação ao sistema de drenagem. Então, você classificar o sistema de drenagem como baixo risco, como fluido água, não faz sentido tecnicamente do ponto de vista do SGSO. Então, esse é um ponto que o SGSO é mais restritivo em relação a esse ponto do que, talvez, a NR. Então, como que eu atendo isso? Atendo o mais restritivo, naturalmente, atendo o menos restritivo. Né? Até pela nossa experiência de auditoria, o que a gente tem visto nas unidades aí ao redor do país, infelizmente, diversas vezes, quando a gente testa do dilúvio, a drenagem transborda e volta óleo da drenagem. Né? Então, acho que já tem outras apresentações aqui, eu já trouxe, assim, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro plataformas, foram várias que aconteceu isso. Então, pensem que, se houvesse, de fato, um vazamento com ignição e tivesse ali um cenário acidental, um incêndio em poça, o sistema de drenagem, em vez de ele contribuir para drenar aquele inventário e funcionar como uma barreira mitigadora, ele faria o inverso. Ele auxiliaria para escalonar o cenário acidental, porque ela estaria entupida, então ela transbordaria, e, além de transbordar, né, levando incêndio para outras partes da unidade, que não é previsto na análise de risco. Né? A análise de risco é prevista que o incêndio vai ser contido dentro do mesmo módulo, até para fins de proteção passiva e tudo mais. Então, em vez de contribuir como uma barreira de segurança, ele escalonaria o cenário e, ainda mais, alimentaria mais o incêndio, porque voltaria óleo do sistema de drenagem. Então, de fato, não faz sentido classificar o sistema de drenagem com base, partindo da premissa que ali só haverá água. Tá? Aí, mais uma vez, como eu atendo isso? Né? Atendendo o mais restritivo, naturalmente, eu atendo o menos restritivo. Então, vamos lá. Agora, uma parte importante. Os principais desvios encontrados é a correlação com o SPI. Então, vamos lá. Isso aqui é uma observação importante, tá, gente? Primeiro que a gente precisa deixar algumas coisas claras, alguns tabus já foram sendo quebrados nos últimos anos. Né? Primeiro que é mandatório, por força da resolução da ANP, da 851, que a agente dê publicidade às não conformidades críticas. Então, a gente tem lá o nosso painel interno não, externo, de não conformidades críticas para todo mundo consultar. Qualquer cidadão brasileiro pode consultar o painel BI, e nesse painel tem lá quantas não conformidades críticas foram lavradas, em qual unidade, em qual ano, qual a auditoria, qual foi o processo. Aí tem um outro painelzinho lá que filtra por tipo de elemento crítico. Eu quero ver quantas não conformidades críticas tiveram em tubulação. Aí você consegue filtrar lá e ver quais unidades que tiveram não conformidade crítica em tubulação. Isso tudo já está no BI, é público, por força da resolução ANP, que ela não foi criada em 2021, ela foi criada em 2015 e foi só atualizada em 2021. Tá? E pelo princípio, um princípio jurídico, né, em relação à publicidade dos atos administrativos. Então, qualquer agente público administrativo, ele tem que dar, qualquer órgão público tem que dar publicidade aos seus atos, salvo algumas questões previstas em lei que tem que ser resguardado sigilo. Não é o caso de segurança, não é o caso das não conformidades. Então, por que eu estou falando esse longo discurso? Porque todos os nossos processos de auditoria, todos eles, da história, eles são públicos. Então, se você quiser saber como é que foi a auditoria em 2018 na plataforma de namorado,
você vai lá entrar no SEI, vai achar o processo, vai ver como que foi o relatório da ANP, que não conformidades tiveram, tudo mais. Dentro do mesmo processo, se o operador sanou, se não sanou, se não foi sanado, se teve auto de infração, onde está o processo do auto de infração, se no final virou multa, não virou. Isso tudo é público. Tá? Todas as não conformidades. Não só os processos com não conformidade, mas todas as interdições, principalmente. Então, toda unidade que já foi ou será interditada no Brasil, se ocorrer, o processo é público, para você consultar lá o auto de interdição, o porquê que foi, a motivação, o que levou a ANP a interditar e tudo mais. Tá? Então, isso está lá disponível no SEI. Eu sei que o mercado hoje já estão uns ratos de SEI, vocês já estão, às vezes, sabendo mais do SEI que a gente recebe um monte de solicitação lá pela consulta, né, pela consulta pública lá. Quanto ao processo da auditoria de 2019, foi lavrado não conformidade assim, por que o tratamento foi dado assado, isso a gente, né, recebe a rodo lá. Né? Então, você já tá, acho que está no domínio de vocês acessar os processos das auditorias anteriores. Né? Então, a gente, como regulador, a gente tem uma função de também promover a segurança operacional no meio da indústria por meio das lições aprendidas. Isso passa por mostrar os problemas, e a gente se esmera fazendo isso, principalmente no nosso workshop de segurança operacional, que acontece todo ano em setembro, e os últimos 3 anos aconteceu dentro da Rio Gas. Então, teve esse ano lá, a gente sempre tem um painel de não conformidade crítica, mostra naquele ano o que foi interditado, por que foi interditado, quais foram os problemas, o que a gente, como agência, tem visto com maior dificuldade no mercado de atender. Da mesma forma, os incidentes que ocorreram no ano, os que mais preocuparam, enfim. Então, a gente já faz isso naturalmente no workshop no Soma. Então, nessa parte aqui da apresentação, eu trouxe casos emblemáticos para ilustrar alguns pontos em relação aos desvios que a gente vê e que tem correlação direta com o SPI. Tá? Uma coisa que é importante frisar, deixar claro aqui, problemas em relação à integridade, a gente não tem, hoje, na nossa visão como agência, o problema de uma empresa. A gente pode afirmar que é um problema de todas as empresas. Não escolhe tamanho, se é grande operador, se é pequeno operador, se é unidade com 20 anos de produção só, de perfuração, seja o que for, ou se é unidade mais nova. Não, a gente tem visto problemas sérios e críticos em relação à integridade em pequeno operador, em grande operador, em operador experiente, em novo entrante no Brasil, em unidade que produz há 5 anos, em unidade que produz há 2 anos, em unidade que produz há 20 anos, né? 25, acho que é o UFPSO mais antigo. Enfim. Então, assim, esse é um problema de todos. Então, os exemplos que eu trago aqui é para ilustrar algum ponto. Tanto que a gente tentou trazer um exemplo aqui de todas as empresas, se não quase todas. Mas, se tiver alguma de fora, não significa que aquela empresa não tenha problema. Como eu disse, é um problema de todos. Tá? Então, é hora da gente segurar na cadeira, respirar fundo, de verdade, porque se a gente... Né, eu tento ser muito objetivo assim, da gente conseguir avançar e ir para frente em relação a resolver os nossos problemas. Então, assim, a gente não consegue avançar para resolver os problemas se a gente não colocar os problemas na mesa. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui é um panorama dos últimos 5 anos. Alguns de vocês já conhecem esse slide, eu sempre carrego comigo quando vou falar sobre integridade, mas se a gente pegar os últimos 5 anos, a gente lavrou aí como agência, pode estar desatualizado de 3 meses para cá, tá? Mas 1.259 não conformidades, de 2019 para cá, das quais 27% estão relacionadas à integridade, a prática 13, ou seja, 319 das 1.259. Isso fala muito para a gente, porque o SGSO, vocês sabem que tem 17 práticas de gestão. Então, qualquer desvio pode ser enquadrado em alguma das 17. Então, só a prática 13, que é a integridade, concentra quase 1/3. Mais do que 1/4 dos desvios está concentrado só em problemas de integridade. E aí, o segundo dado, que é tão importante como o primeiro, é que, se a gente pegar só o universo dessas 319, relacionadas à integridade, 75% foram críticas ou graves. Então, o que a gente consegue concluir disso aqui? Que os desvios em relação à integridade, do que a ANP tem visto, eles têm uma severidade alta. As não conformidades graves, o operador tem um prazo para resolver lá 30 dias, né, para implementar as ações corretivas e preventivas. Agora, a crítica não, é aquela que é risco grave iminente. Então, e por vezes, tem que, se não for retirada a iminência do risco ao longo da auditoria ali, naquele momento, né, vai ter que interditar aquela tubulação, aquele equipamento, aquele módulo, ou às vezes até a planta inteira. Tá? Então, vejam como tem sido. E, como eu disse, isso só mostra que é um retrato de todo o mercado e não de um operador A ou B, grande, pequeno, novo ou antigo. Tá? Então, esses são os itens do SGSO com mais desvio. Fala em estabelecer o 1321,
né, o 1333 e o 13.4. Né? A gente vai falar mais um pouco deles aí na frente. Se a gente for olhar os dados de incidente também, antes da gente entrar nos casos específicos, a gente consegue verificar um aumento das perdas de contenção de gás, está dentro do nosso relatório anual que foi publicado, tá? Inclusive apresentado no SOMA desse ano. Os vazamentos maiores de gás aumentaram nas unidades offshore de 2019. Né? Se a gente for pegar de 2016 para cá, a gente, em 2023, voltou ao nível mais alto da série histórica, de 2016 para cá, que foi exatamente o mesmo nível, aí, ou quase igual, de 2019. Né? Então, e aí a barrinha menor é a comparação com o benchmarking, que são os reguladores internacionais da Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Dinamarca. Então, você vê que o Brasil ele tem estado muito à frente, negativamente, em relação às perdas de contenção de gás, tá? Maiores. Né? Isso está relacionado diretamente à gestão, na verdade, falhas na gestão da integridade. E se a gente for pegar aqui, a gente também teve um aumento de perda de contenção de óleo e de diesel, aí offshore. Tá? Então, na linha azul, quantidade de evento com descarga de óleo no mar. Então, ali é em número absoluto de evento, e a barrinha verde e a barrinha azul são os volumes descarregados, né? Em relação a óleo no mar. A óleo no mar, não. Descarga, então é para fora da instalação, de óleo e diesel offshore. Então, a gente também consegue ver um aumento nos casos, e em 2023 caiu o volume de óleo offshore, mas a gente vê uma tendência se mantendo alta de perda de eventos com esse tipo de descarga. Infelizmente, isso continua por 2024. Então, aqui, em relação ao onshore, um dado até um pouco mais preocupante. Tá? Se a gente vê aí, 2023 foi um ano que foi o recordista disparado de volumes de óleo descarregados em instalações onshore. Todos esses dados apontam para falhas em gestão de integridade, especialmente em tubulações. Digo especialmente tubulações porque, ultimamente, a gente começou a ver umas coisas bem feias em relação à integridade estrutural, sustentação de pipe rack, de módulo e tudo mais, que, inclusive, ensejou a interdição de uma unidade em fevereiro desse ano, que está parada, inclusive, até hoje. Por questões de tubulação, mas também em relação à possibilidade de cair o pipe rack. Então, vamos lá. O que a gente tem de principais desvios em relação à inspeção? Primeiro, embora possa assustar um pouco, a ausência de inspeção mesmo, sistemas de tubulação que jamais foram inspecionados. E aí, gente, lembrem que o tópico aqui é principais desvios e correlação com o SPI. Então, unidades com SPI, tá? Com sistemas de tubulação que jamais foram inspecionados. Inspeções em atraso, recomendações técnicas de inspeção, né, não implementadas, né, que estão lá vencidas, que não tem um monitoramento adequado, ou que sequer tem um monitoramento, ou quando vai ter um monitoramento, é um monitoramento inadequado. Recomendações, e aí esse tem sido um dos principais problemas hoje, as recomendações de inspeção com prazos inadequados. Então, você evidencia uma degradação e você dá um prazo para resolver aquilo que é inadequado com a degradação que você viu. Isso tem acontecido em todas as últimas unidades que a gente auditou. E muito disso vem por causa de utilização de técnicas incompatíveis com a degradação encontrada, e eu vou trazer alguns exemplos. Erros sistemáticos em medição de espessura e procedimentos não alinhados com as melhores práticas. Né? Em relação a reparos, é a mesma de sempre, falta de atendimento a normas de engenharia para aplicação de reparo em tubulação, né? Seja a ASME ou a ISO. Então, vamos lá. Como eu disse, né, vamos respirar fundo e vamos avançar para frente para resolver os problemas. Isso tudo faz parte da grande lição aprendida. Então, esse foi um caso muito emblemático da SBM, numa interdição que teve esse ano na FPSO Cidade de Paraty, onde a gente evidenciou que todos, sem hipérbole aqui, todos os sistemas de tubulação auditados estavam com vida residual negativa, estavam com espessura abaixo da mínima. Tá? Então, aqui eu não trouxe a não conformidade, eu trouxe aqui o print do auto lá da... Na verdade, o parecer da desinterdição. E é uma coisa que a gente internamente tem dito e tem repetido. A desinterdição, ela sempre fala muito mais sobre aquela instalação do que a interdição. Porque muitas vezes a interdição é baseada em, olha, você nem inspecionou isso aqui, então não é a ANP que vai assumir esse risco. Então, você nem inspecionou isso, então você não vai operar isso aqui.
Então, está interditado, mas existe ali, vocês conseguem enxergar algum grau de incerteza. No limite, o operador pode inspecionar e chegar à conclusão de que aquilo ali está íntegro e está apto a operar, né? Como não, né? Enfim, então, quando eu digo que a inspeção, a desinterdição fala mais do que a interdição, em muitos casos a gente evidencia, a gente interdita por falta de inspeção, por degradações muito acentuadas, que ele não mediu a espessura de parede. E aí, quando o operador solicita o retorno, que ele vem mostrar o resultado da inspeção, que ele vem mostrar a análise que ele fez ali quantitativa da espessura de parede, aí evidencia que estava abaixo da mínima, ou que tinha um furo naquela estrutura, naquela situação, né? Então, assim, esse caso foi muito emblemático, tubulações de gás, né, de óleo, só sistemas críticos aqui, né, nessa situação. Mas, como eu disse, esse é um problema da SBM? Não, é um problema de todos. Trouxemos esse caso da SBM porque foi um caso muito emblemático esse ano. Então, como eu disse, todas essas fotos, esse trecho do parecer é tudo público lá no SEI. Então, apenas estamos replicando informações públicas. Mas é isso. Então, qual é o problema que tem se repetido? O inspetor chega para inspecionar um sistema desse, e aí ele faz a medição de espessura, por exemplo, nesse trecho, que não tem uma degradação externa aparente, aí ele faz medição de espessura aqui, ele faz medição de espessura aqui, faz medição de espessura aqui, em pontos que a integridade não está degradada externamente, emite um laudo dizendo que o sistema tem 20 anos, 25 anos de vida remanescente. E essas degradações aqui, desse tipo, são tratadas de maneira qualitativa, com base em inspeção visual. Então, isso não faz sentido técnico, né? Então, justamente para esse tipo de degradação extremamente acentuada, eu uso uma técnica visual e dou prazo de 2 anos para tudo, ou para quase tudo. E para aquilo que está bonito, eu vou lá e meço a espessura. Eu entendo que você vai pegar ali problemas de corrosão interna, certamente, mas não, o mercado não pode, a gente, como regulador, não tem permitido esse tipo de degradação ir para frente sem medir espessura. Tá? E aí, quando vai se medir, muitas coisas a gente já recebe assim, ó, tivemos que trocar o trecho, furou, quando eu fui preparar a superfície, estava abaixo da mínima, e fiz reparo, enfim. Então, vamos lá. Recomendação com inspeção vencida. Então, aqui, ó, caso de um operador, vencidas há mais de 900 dias na plataforma, isso aqui eu acho que é da Perenco. Mais de 900 dias de recomendação vencida, de RTIB, linha de diesel. Aqui, sistema de combate a incêndio. Também recomendações vencidas por mais de 430 dias. Aqui em cima também está referenciado ali o número da auditoria e tudo mais, né? Que foi um operador terrestre, agora da auditoria desse ano. Né? 170 recomendações de inspeção vencidas. Então, assim, para a agência, qual é a essência da gestão de risco, né? Se a gente olhar para os pilares básicos de engenharia de segurança, o risco ele tem que ser demonstrável. Você tem que garantir que você está seguro. A incerteza não pode pesar para o seu lado para você dizer, olha, não está vazando, então eu estou seguro. Não. Isso não é argumento técnico. O operador ele tem que demonstrar que está seguro. Então, quando você tem recomendações técnicas de inspeção que simplesmente vencem, não há gestão de risco em relação a isso. Tá? Então, isso tem sido comum. Foi só na Perenco e na Origem que aconteceu isso? Não. Como eu disse, é um problema de todas as unidades que a gente tem visto ultimamente. Todos os operadores, como eu disse, grande, pequeno, novo, antigo, enfim. A ausência de inspeção. E lembrem-se disso, gente. Não vou dizer todas, mas 90% dessas instalações aqui tem SPI. Tá? Isso aqui foi recente, P66. A plataforma P66 opera 6 ou 7 anos. Sistema de gás inerte, jamais inspecionado na vida operacional da unidade. Jamais. Aqui outro operador, que eu acho que não opera mais hoje, é a Saipem. Produção de poços de gás lift com extrema degradação. O auditor solicitou, cadê a documentação técnica em base à continuidade operacional dessas linhas? Não possuía documento de engenharia. Em resposta, o operador confirmou que não possui documento de engenharia capaz de comprovar a integridade dessas tubulações. Aqui, eu acho que, se não me engano, é P54. Também SPI.
Sistema crítico de drenagem e combate a incêndio, jamais inspecionado. Auditoria de 2021. Então, isso chama muito a nossa atenção. Unidades que estão em operação há muito tempo, ou algum tempo, têm SPI e sequer têm inspeção de sistema de tubulação, sistema de combate a incêndio, sistema de drenagem. Vou repetir e ser chato aqui. É um problema específico da P66, da Petrobras? Não, é de todos. Só exemplos. Aqui, ó, algumas fotos, né? Cadê a gestão sobre isso? Não tinha. Inclusive, unidade, linha vazando, P31, isso aqui. Aqui, ó, isso aqui é 66, 6 anos de operação. Esse era o sistema de gás inerte que nunca tinha sido inspecionado. Desculpa, o não inspecionado era do Paraty, desculpa, não era da 66. A 66 tinha acabado de fazer a inspeção. Aquele não inspecionado aqui era do Paraty. Esse aqui era do Paraty. O sistema de gás inerte jamais inspecionado foi o Paraty. A 66 tinha inspecionado e foi esse resultado de inspeção com 6 anos de operação. E aí a gente volta naquele ponto. Recomendações de inspeção com prazo incompatível. Então, repito, esse nível de degradação com base em inspeção visual. Todas as recomendações venciam em 2 anos. Quando a gente colocou lá a medida, a notificação, que foi medir e viu que o sistema ele só tinha 3 meses de vida remanescente. Tinha ponto com 3 meses, tinha ponto com 6 meses, tinha ponto com 9 meses, mas com base nas inspeções visuais, tudo 2 anos. Então, voltamos ao ponto. Problema sistêmico no mercado. Degradações muito acentuadas com base em inspeção visual. Aí não pode. Aqui também, mesma coisa. Inspeção visual. Isso aí é o Paraty também. Também. Não, desculpa, 66. E está lá para 2 anos. Quando foi ver, furou. Estava furado. Então, reparem a execução. Então, gente, esse é o ponto. A gente tem visto isso. Degradações acentuadas e os prazos sendo dados e as RTIs sendo revalidadas sem base técnica, somente com base de inspeção visual. Que a gente, como regulador, vai ser uma barreira em relação a esse ponto. Tá? Esse tipo de operação ele não pode prosperar aqui no Brasil. Classificação equivocada na criticidade do fluido, já mencionei aqui, né, em relação ao procedimento que não considera. Então, a gente teve problema disso na SPM, teve na MODEC, em relação ao sistema de drenagem, teve na Petrobras, né, e em outros operadores também. Tá? Então, mesma coisa, não considera o sistema de gás inerte como fluido perigoso. Mas não é inflamável, mas é um gás asfixiante. Ponto. Inclusive, já tivemos fatalidade na indústria por conta de um vazamento de descarga de bomba que entrou em um espaço e levou à fatalidade. Tá? A hospitalização, desculpa. Hospitalização. Lá pelos idos de 2010. Hospitalização de mais de um colaborador. Enfim, então, é aquele ponto que eu falei da criticidade do fluido. Né? Erro sistemático em medição de espessura, esse é interessante. Isso aqui foi P54, 52 ou 54, isso aqui foi Petrobras. Qual era o critério para o sistema de drenagem, que é a pressão atmosférica, basicamente? 0,01 milímetros de espessura de parede. Porque foi levado em consideração só o quê? Pressão. Né? Sem levar em consideração os esforços estruturais que a tubulação tem que sustentar lá, pegando a API 574, se não me engano, a menor espessura lá, na casa de 1 ponto alguma coisa. Né? Enfim, então era isso. Aceita como espessura mínima para o sistema valor de 0,01 milímetro ou próximo a zero. E a gente ouvia isso do pH. Ou próximo a zero, isso aí pode ser uma casquinha de ovo. Né? Então, mas aí a gente volta no ponto, tem SPI. Né? Então, isso preocupa a gente como agência. Aqui, a mesma coisa. Aqui a gente passou também por... E aí estava equivocado de uma maneira geral, mas como é que estava sendo feito o cálculo da vida remanescente? Você tinha medições de espessura, mas, na hora de calcular a vida, em vez de usar as medições que você fez para calcular a taxa curta e a longa da API 570, para verificar, de fato, a vida com as medições reais de campo, o que o operador estava fazendo? Usando lá as taxas genéricas da 574. Aí não faz sentido. Aí, com base na taxa genérica da 574, estava dando 2 anos de vida para o sistema. Quando foi usar lá as medições de espessura reais,
deu 3 meses de vida para o sistema. Então, assim, esses erros sistemáticos de medição de espessura. Gente, isso tudo aqui que eu estou mostrando já foi resolvido no âmbito dessas unidades, inclusive até no âmbito corporativo dessas empresas. Então, estou trazendo coisa aqui de 2019, de 2021. Mas por que a gente está trazendo isso? Para fomentar a lição aprendida e para vocês verificarem nos sistemas de vocês a abrangência se isso está acontecendo em alguma unidade de vocês. Tá? Mas só para ressaltar, isso aqui, inclusive, esse caso aí, a Petrobras já fez a apresentação com a gente, já revisou os padrões dela, já está tudo rodando, né, a partir dessa maneira. Tá? Então, deixar isso claro também, isso aqui tudo já foi superado, pelo menos nas unidades que a gente identificou, mas tem que ser perene, tem que ser por toda a frota, todas as instalações das empresas. Né? Por fim, reparos em engenharia, não vou nem me delongar aqui, isso aqui ninguém aguenta mais. Tivemos até esse caso de falta de dispositivo de alívio, tiraram os PSVs do sistema de combate a incêndio, fizeram a gestão de mudança disse que não era para fazer e fizeram. Né? Também lá de 2020, a auditoria. Enfim, coisas que a gente encontra no campo e vê, enfim. E muitas dessas unidades, se não todas que eu mostrei aqui, com SPI. Então, chegamos a essas considerações. Gente, em relação ao SPI como ferramenta, sem dúvidas, é muito importante. É muito importante. E tem que ser fortalecido. Agora, tem que ser bem utilizado dentro das empresas. Né? Então, assim, a ANP, de forma alguma, é contra o SPI ou a inspeção baseada em risco, seja a técnica, a ferramenta, a certificação que for em relação a esses pontos, mas tem que ter uma análise crítica e isso ser fortalecido dentro das empresas. Tá? Em relação aos recursos, a gente sempre gosta de falar sobre recursos, porque muitas coisas não acontecem porque não chega o recurso lá na ponta de que tem que fazer, e aí é uma questão em relação aos PHs que ficam matando no peito essas coisas ali que a gente vê, aprovando 2 anos de coisa que já está abaixo da mínima. Né? Então, assim, é uma reflexão que até os PHs das empresas têm que fazer, e até as próprias companhias. A gente já vai entrar em questão de fatores humanos, estrutura organizacional, de a que pressão esse tipo de profissional tem sido submetido nas suas empresas, né? Que condições de trabalho esses profissionais têm sido submetidos, né? E a responsabilidade, em primeiro lugar, recai sobre a alta liderança das empresas. Tá? Prática 1 da SGSO, cultura de segurança e responsabilidade e compromisso gerencial. Tá? Então, assim, recursos. E, muitas vezes, o pessoal lá na ponta está sem recurso e está fazendo essas manobras, o que é demasiadamente arriscado você ali, pelo menos eu penso como engenheiro, ficar assinando coisas desse tipo, dando 2 anos, 1 ano, com coisas já abaixo da mínima. Né? Enfim. E vamos sempre voltar para o básico. Né? Às vezes, a gente começa a falar sobre coisas muito... Indústria 4.0, digitalização, digital twins, RBI e tudo mais, mas fazer o básico já traz ganhos significativos para a segurança como um todo. Tá? Então, era esse o recado, era isso que eu tinha para apresentar. Como eu disse, infelizmente, não vou conseguir ficar até o final para as perguntas e respostas, mas vou estar disponível aí, se vocês quiserem contactar pelo LinkedIn, por onde for, ou pelo e-mail da agência, enfim, é isso. Boa tarde a todos e obrigado. Tiago, muito obrigado. Sei que você vai agora sair aqui, mas acho que a mensagem fica muito forte para a gente, que, apesar da gente ver temas delicados, se a gente não tratar temas delicados, a gente nunca chega na melhoria. Porque, se a gente está fazendo um fórum sobre a NR13, e o foco da NR13 é a segurança, a gente tem que realmente identificar os gaps, as melhorias e implementar. Então, agradeço muito a sua participação, amigo. Dando continuidade, pessoal, ao nosso fórum técnico, nossa segunda apresentação da tarde agora vai ficar com a Marcela Grosso. Marcela Grosso vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre a inspeção de equipamentos não metálicos, os desafios e as oportunidades que a gente tem no mercado. Marcela possui uma graduação em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado também pelo programa da COP, PEN. Desde 2011, atua como pesquisadora no Laboratório de Ensaios Não Destrutivos, Corrosão e Soldagem. Nesse período, participou do desenvolvimento de metodologias de inspeção em diversos projetos da área de ensaio não destrutivo, em especial projetos empregados a novos materiais compósitos. Então, Marcela, por favor, te convido aqui para contemplar aqui o nosso fórum técnico com essa apresentação, que eu acho que é muito importante, que a gente fica muito no limbo, sem saber, às vezes, como atuar com equipamentos não metálicos.
Boa tarde, pessoal. Então, o tema da minha apresentação hoje aqui para vocês é a inspeção de equipamentos não metálicos, os desafios e as oportunidades que a gente pode encontrar com esse tipo de material, né? Eu trouxe aqui para vocês, só para contextualizar o cenário, né, da utilização de compostos. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem uma projeção, né, de um aumento crescente na indústria dos materiais compostos desde 2019 até 2035. E, além disso, a gente pode ver também que essa utilização ela tem a predominância de compostos com fibra de carbono e fibra de vidro. Então, assim, grande parte do que eu vou abordar aqui é dedicado a compostos com esses dois tipos de fibra, tá? Assim como os metálicos, né? Os materiais compostos eles têm defeitos que são bem característicos. Esses defeitos eles podem ser encontrados tanto durante o processo de fabricação. Então, tanto durante o processo de fabricação, como também durante o serviço, né? Aqui eu trago para vocês algumas imagens de alguns defeitos que são bem típicos de serem encontrados em compostos, por exemplo, a delaminação, a quebra da matriz, a quebra de fibras. Todos esses defeitos aqui, vocês vão entender mais na frente o porquê que é importante eu destacar a presença dele nos compostos. E aí, quando a gente pensa, né, em inspeção para materiais compostos, a gente já parte do princípio que o ideal seria fazer tanto na etapa de fabricação, né, como também na etapa de serviço, quando esse material já está sendo utilizado. Mas um ponto que deve ser considerado importante, né, para quem vai trabalhar aí com os compostos, é que a inspeção também deve ser considerada tanto numa etapa de transporte, instalação desse material, porque nessa etapa surgem muitos danos por impacto. Então, você, antes de colocar o seu material em serviço, dependendo do transporte, você já gerou danos nele. E também o que a gente vê agora, né, ultimamente, nos últimos 5 anos para cá, os compostos sendo utilizados como estruturas de reparo. Então, você faz um reparo, mas também é importante fazer a inspeção no momento que você termina o reparo, porque, fazendo o reparo, você pode também já ter defeitos ali, principalmente na região da interface. E aí, eu trago aqui uma pergunta, né, para vocês. Então, se tratando de materiais compostos, será que é somente a busca pela detecção de defeitos que é importante para você garantir, né, o desempenho desses materiais? E aí, o que eu tenho assim, de experiência ao longo desses anos lá no LNDC com as nossas linhas de pesquisa? A gente viu que não são só os defeitos que eles comprometem a integridade desse tipo de material. Também algumas condições operacionais de campo, elas também vão afetar, né, o desempenho desses materiais. E isso é por quê? Porque os compostos, dependendo das condições que você está aplicando ele, tipo pressão, temperatura e umidade, eles também são passíveis de sofrer um fenômeno que é chamado de envelhecimento. E o que resulta esse envelhecimento, né? Ele gera uma degradação no seu material, ou seja, o material começa a perder todas aquelas propriedades mecânicas que eram atrativas para a utilização de composto, começam a ser prejudicadas quando você tem esse material exposto a certas condições de temperatura, pressão e umidade. Esse envelhecimento ele pode ser tanto químico, né, com a presença de algumas espécies químicas que podem ser absorvidas pelo material, ou mesmo físico, que é quando você tem a temperatura e pressão, por exemplo. E aí, se a gente for fazer, né, uma correlação, e até mesmo trazendo um pouco mais do contexto dos materiais compostos aqui para o nosso fórum, né? Se a gente for fazer um comparativo dos compostos para os materiais metálicos, o que a gente já tem assim, de conhecimento? Que os dois materiais eles sofrem mecanismos de danos, né, diferentes. E aí, o que isso implica em relação à questão da integridade, né? Então, se ele tem danos diferentes, a gente também, na questão da integridade, a gente tem que levar em consideração que a sua avaliação também vai ser diferente. Então, por exemplo, para estruturas metálicas, você tem tem alguns testes que são de praxe de serem feitos, por exemplo, teste hidrostático.
Esse teste hidrostático não é o ideal para quem vai trabalhar com compósito, porque, se você for fazer um teste hidrostático em compósito, você já vai começar a gerar danos nas fibras. Então, não é um teste mais indicado para compósito. Um outro tipo de teste, né, que os colegas também já falaram em algumas apresentações, por exemplo, a medição de espessura. A medição de espessura não é viável para compósito, porque compósito não sofre o problema de corrosão. Então, medição de espessura não é o ideal também para você monitorar aí a inspeção com os compósitos. E também, como eu já mostrei lá no comecinho, a inspeção visual nem sempre é um processo seguro, tendo em vista que muitos defeitos são bem internos e que, por inspeção visual, também não podem ser detectados, né? Então, o que a gente tem aí de oportunidade para quem, assim, no futuro próximo, que eu acho que vai acontecer, é aumentar, então, o campo de compósitos? E o que a gente tem, então, de oportunidade para monitorar, né, o desempenho e a integridade? Utilizar técnicas de END avançadas. Então, aqui, eu trouxe para vocês, né, para ilustrar um gráfico que foi publicado aqui na literatura. Nesse gráfico, a gente consegue ver aqui o número de trabalhos, de estudos, das principais técnicas de END ao longo dos anos para a área de compósitos. Dentro dessas técnicas aqui, né, a gente consegue ver que houve um aumento expressivo, que se correlaciona com a utilização dos compósitos aí no mercado. Mas, assim, o que eu trouxe aqui para falar com vocês, né, por uma questão de tempo e também não ser uma palestra muito tecnicamente, eu trouxe as técnicas que eu considero mais promissoras e a que eu também já tive contato, né, que é a técnica de ultrassom, de phased, a termografia, cheirografia e a radiografia e a tomografia. Então, começando a falar aqui um pouquinho sobre a técnica de ultrassom, eu vou destacar aqui, eu não vou entrar no mérito técnico do que é a técnica, mas só vou destacar aqui alguns pontos importantes, né, para quem já está familiarizado com a parte metálica, o que muda você aplicar uma técnica de ultrassom para um material compósito, né? Então, o primeiro caso aqui que eu trago para vocês, a gente tem aqui um sinal de ASCAN, que é bem típico de um bloco de calibração de aço carbono. Então, aqui vocês conseguem ver os ecos de fundo. Então, com esse gráfico daqui, você conseguiria fazer uma medição de espessura, tendo em vista que você conhece a velocidade do seu material, aqui com os ecos de fundo você conseguiria. Quando você vai fazer a inspeção com compósito, olha como é que o sinal do ASCAN já é diferente. Então, não é simplesmente vou trabalhar do metálico para o compósito e isso vai ser tranquilo. Não, você vai ter um grau de complexidade maior para você analisar o seu sinal. Isso se deve, né, à heterogeneidade, que é uma característica dos compósitos. Então, para quem já está... Deixa eu voltar. Então, para quem já está familiarizado com ultrassom para metálico, você vai ter um pouquinho mais de complexidade para analisar o sinal, tá? E o que muda também, por exemplo, antigamente, há uns 10 anos atrás, quando começaram a surgir os nossos projetos com compósito, a gente tinha no mercado pouquíssimos transdutores que fossem adequados para a inspeção de compósitos. Hoje em dia, se você for consultar o catálogo dos fabricantes, você já tem uma faixa maior de transdutores com baixa frequência que são ideais para a inspeção de compósito. Então, isso aqui já é um conceito importante que eu queria trazer aqui para vocês, que é o que muda, né, de uma inspeção do metálico para o compósito. E uma outra conceito também do ultrassom, que eu acho que é muito importante aí para a parte de compósitos, é a parte da caracterização, né? O ultrassom, a gente não pode se apegar ele somente à detecção dos defeitos. Ele também se mostrou ser uma técnica que permite a caracterização do seu material. E como é que isso é feito? Então, você tem a assinatura do sinal, né, que é obtida por um sinal do ASCAN, e você consegue medir a velocidade longitudinal e transversal. E, através de equações, você consegue ter uma estimativa, tanto do módulo de Poisson, o módulo de elasticidade e o módulo de cisalhamento. E isso aí já é um indicativo para você do que está
acontecendo no seu material se ele está num processo de degradação. Então, aqui, eu trago para vocês, foi um projeto que a gente teve do LNDC. Tá? Esse projeto, a gente submeteu mais de 10 tubos de fibra de vidro a ensaios de envelhecimento. Então, eles foram submetidos a testes com variáveis tanto de pressão e temperatura. Tá? Esses tubos eles ficaram em testes de envelhecimentos até 36 meses, e a gente ia coletar sinais em períodos. A cada 2 semanas, a gente coletava sinais nesses tubos. Esses sinais eles foram coletados tanto ao longo da circunferência como do comprimento desses tubos. Tá? Então, aqui a gente tem, né, todos os nossos AISCANs, e, através do AISCANs, a gente consegue ver a velocidade, tanto longitudinal e transversal. E o que vocês podem observar desse gráfico aqui? A gente viu que, ao longo do tempo do envelhecimento, essas velocidades elas tiveram um decréscimo. E aí, quando a gente foi correlacionar com o módulo de elasticidade, a gente viu também que tinha um decréscimo. Então, a gente consegue observar que, desde aquele sinal do AISCAN, a gente conseguiu ver que aquele material ele estava sofrendo envelhecimento, né, e isso estava afetando na perda das propriedades. E também, com esse sinal, a gente conseguiu ver que, por mais que o fabricante diga que ele tem um procedimento que é super rígido, a gente viu que no próprio tubo tinha heterogeneidade. Então, a gente não tinha as propriedades iguais ao longo do tubo. A gente viu que, com os sinais de ultrassom, que tinha regiões de diferentes valores. E também, agora falando na questão do que a gente tem que se prever, né, para uma inspeção. Quando você vai trocar o material para o compósito, e principalmente para a condição de reparo, né, que é o que tem sido mais utilizado ultimamente. Como é que a escolha do procedimento de confecção dessa estrutura, né, no caso do reparo, pode influenciar na sua inspeção. Então, aqui eu trouxe para vocês também um caso nosso, lá do LNDC. A gente foi contratado para fazer um serviço de inspeção de 36 tubos com reparo. Tá? E, nesses 36 tubos, a gente tinha 3 fabricantes. Aqui, a gente tem o sinal de AISCAN e do BSCAN do primeiro fabricante, e ali a gente tem do segundo fabricante. Esse sinal aqui do primeiro fabricante, vocês podem ver no BSCAN, né, que é como se fosse a seção transversal do seu reparo ali, você vê que o sinal é muito mais uniforme. E ali, no fabricante B, esse sinal é muito mais ruidoso, você tem elevações ali que representam o quê? A diferença de espessura. Então, o que isso aqui afeta, né, na sua inspeção? Quando você tem um fabricante que faz um material, por exemplo, como o fabricante A, que a espessura é uniforme, você consegue manter um acoplamento melhor, você consegue ter uma velocidade de varredura melhor, e, pensando aí na parte de inteligência artificial, você consegue automatizar a leitura desses sinais de uma forma mais segura, né? E, quando você vê aqui, por exemplo, o fabricante B, com todos aqueles problemas ali do acabamento superficial, isso faz com que a velocidade de varredura seja menor. Então, no nosso caso, a gente demorava mais 2 dias do que do fabricante A para inspecionar o fabricante B, porque a gente não podia manter a mesma velocidade nos 2 casos. Então, tem que se levar isso em consideração. Quando se for fazer o projeto aí do seu reparo, pensar também no acabamento superficial, porque isso vai influenciar aí na sua inspeção, principalmente pela parte de ultrassom. Um outro também conceito importante, além da condição do acabamento superficial, também é a espessura do reparo. A gente viu que alguns reparos eles foram feitos seguindo alguns projetos mecânicos, mas não se levou em consideração que eles seriam inspecionados no futuro. E aí, o que acontece? Se você tem uma espessura de reparo, que, no nosso caso aqui, foi projetada de 6 milímetros, a gente tinha uma espessura de aço que era de 6 milímetros e tinha do reparo, que foi projetada de 6 milímetros. Quando eles vieram para a gente fazer a inspeção, esse daqui era a pior condição, porque você tem o sinal aqui da interface
tanto do aço quanto do compósito chegando junto. E se você tivesse, por exemplo, no caso, projetado o reparo com uma espessura de 4 milímetros ou de 8 milímetros, você não teria um sinal tão contínuo entre os dois materiais. Então, essa questão também da espessura do reparo é importante definir junto com o inspetor, sabendo o que você vai aplicar de técnica para a inspeção, para não gerar mais complexidade na sua análise dos sinais, né? E também, o que a gente tem, né, agora? Há uns 10 anos atrás, a gente tinha pouquíssimos softwares dedicados à inspeção de não destrutivos, né, que a gente poderia fazer em um ambiente virtual. E agora, recentemente, por exemplo, como é o caso do Siva, que é um software que a gente utiliza muito lá no laboratório, a gente já tem um módulo dedicado à inspeção de compósitos. Então, assim como foi o mercado, né, foi absorvendo esse tipo de material, a indústria também que dá suporte para a parte de inspeção também já foi se atualizando quanto a isso. Então, com o Siva, no módulo de compósito, a gente consegue fazer tanto a definição da estrutura interna, das geometrias complexas e também das propriedades de acordo com a simetria. E agora uma outra técnica é a termografia, né? A termografia ela é uma técnica que é bem promissora para a inspeção de compósitos, porque os compósitos por si só eles têm uma alta emissividade. Então isso é ótimo para a termografia, porque você não precisa pintar o material, aplicar nenhuma tinta, porque ele por si só ele já tem esse parâmetro, então facilita a sua inspeção. Ela tem uma série de benefícios, né? Ela não precisa de contato, ela tem uma rapidez na velocidade de inspeção, mas ela também tem algumas limitações, como, por exemplo, ela não é ideal para grandes espessuras. E, para o caso dos compósitos, a gente pode utilizar a termografia com vários tipos de aquecimento, que é através de lâmpada, né, que é o módulo óptico. A gente também tem a indução eletromagnética, é uma modalidade mais recente, onde a gente utiliza corrente parasita para gerar um ΔT no material pelo efeito Joule, e você consegue monitorar a radiação infravermelha pela câmera. E você também pode fazer com pulsos ultrassônicos. Então, ao longo desses anos, né, o que a gente teve de avanço aí para quem pretende fazer a inspeção por termografia? Antigamente, a gente tinha uma câmera, né, não eram tão portáteis quanto essa, e, hoje em dia, né, o que já tem aí para inspeção por termografia? A gente já tem a utilização de drones e também, há pouquíssimo tempo, a gente já tem uns robozinhos que já têm acoplados câmeras termográficas que, quando eles fazem a varredura no espaço, ele também já está coletando a imagem termográfica para o usuário. E aqui são alguns exemplos que a gente teve de resultados lá no LNDC. A gente utilizou a termografia, né, e a gente teve bons resultados. Por exemplo, para a inspeção de juntas adesivas, que é onde você tem defeitos, principalmente de falta de adesivo e falta de adesão. Tá? A gente também utilizou para revestimentos compósitos, então você consegue detectar defeitos ali, que geralmente é falha de aderência, empolamento. O que for mais difícil pela inspeção visual, com a termografia você tem bons resultados. E também aqui, para o caso, juntas laminadas. Você tem a aplicação ali de mantas de compósito, e aqui a gente tem, por exemplo, a detecção de 3 tipos de defeito, que é o descolamento, a delaminação e a porosidade. Essas 3 imagens aí de termografia, a gente consegue observar bem a presença desses defeitos. E também a gente tem, além da indústria de óleo e gás, a gente também já tem a aplicação de compósitos no setor naval. Então, por exemplo, aqui foram amostras de um barco que estava sendo projetado para movimentação com energia solar. Então, a gente fez a inspeção de algumas partes e viu que já tinha defeitos, e ali também são resultados de reparos. O primeiro reparo ali tinha um furo, que não foi apontado, mas com a termografia a gente detectou a presença desse furo, e ali a gente tem um defeito de descolamento entre o reparo e a superfície do tubo. E aqui, também, no setor civil, a gente também já utilizou a termografia quando você tem uma estrutura de concreto e você tem a aplicação de compósito por cima para fazer o reforço.
E essa daqui é a modalidade mais recente que a gente teve, foi o tema do meu doutorado. A gente utilizou a indução eletromagnética através de corrente parasita para inspecionar amostras de fibra de carbono, e nessas amostras tinham defeitos de delaminações internas. Então, nesses 2 termogramas, a gente consegue ver ali naquela região onde tem os quadradinhos que foram os defeitos projetados de delaminação. Uma outra técnica também é a radiografia e a tomografia. Tá? São técnicas que são bem promissoras também para a inspeção dos compostos. Elas duas, né, apresentam menos sensibilidade à heterogeneidade e anisotropia dos compostos que, por exemplo, o ultrassom. Ela também permite, né, a caracterizar a microestrutura, a orientação das fibras, se você tem a distribuição de vazios. Tá? E a micro-CT, ela, como a resolução dela é muito pequena, a gente consegue também detectar muitos defeitos. Só que qual é o problema de você usar a radiografia e a tomografia para inspeção? São equipamentos caros, são difíceis de serem implementadas em campo por conta do risco da radiação, né? Aqui eu trago para vocês também alguns exemplos. Aquela mesma junta, né? A gente tinha defeitos aqui, e esses defeitos foram detectados, são imagens de radiografia que foram obtidas. Então, na região ali, entre a superfície do tubo e as mantas, a gente tem um defeito de descolamento. Ali, a gente tem defeito na segunda imagem de delaminação, entre a manta 3 e a manta 4, e ali, entre a manta 5 e a manta 6. E aqui a gente também tem sobre um outro tipo de análise, né, agora utilizando a tomografia. Então, a gente tem, nessa primeira imagem aqui, um corte transaxial. Então, a gente consegue ver a presença dos defeitos, que são essas regiões pretas. Tá? E a gente, nas outras imagens, ali, a gente consegue destacar também, com maior resolução, esses defeitos presentes no material. A outra técnica que eu trago aqui para vocês é a xerografia. Tá? A xerografia é uma técnica que eu também já vi ser aplicada em campo. Ela utiliza uma interferometria laser para a detecção de defeitos. Então, aqui também eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês. Ela é utilizada também muito para a inspeção de reparos compostos. Ela é uma técnica que é portátil, você consegue levar para campo, mas, em compensação, é uma técnica que você tem que ter um inspetor dedicado, porque as análises das imagens não são triviais. São imagens que têm um grau de complexidade maior para você gerar um laudo. Então, aqui, por exemplo, é uma imagem que foi gerada num reparo sem defeito, e aqui a imagem gerada num reparo que tinha defeito. Então, todas essas regiões circundadas de amarelo são ali os defeitos que foram identificados. E ali também são defeitos em juntas adesivas. Tá? Então, ali você tem um perfil de uma junta sadia, né, sem defeitos, e aí você faz o comparativo com a região onde tem ali os defeitos que foram marcados em vermelho. Ela também é utilizada no setor aeronáutico, né, que o aeronáutico também utiliza muitos materiais compostos. Então, aqui você tem algumas imagens também ilustrando nessa seta a presença dos defeitos. E no setor ali também do marítimo para inspeção de casco. Você também ali tem 2 resultados. A primeira imagem de uma região sem defeito e a segunda imagem de uma região com defeito. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu sei que tem mais técnicas, mas, por uma questão de tempo, eu me apeguei às 4 ali que eu achei que foram mais promissoras. E aí está o meu contato, se alguém depois quiser tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário. Obrigada. Muito obrigado, Marcela. É sempre bom ouvir você falar. Ainda mais um tema que a gente tem tanta carência hoje no mercado de entender, e ter um trabalho tão bem apresentado, que esse trabalho que o LNDC vem fazendo há tanto tempo, com tanta qualidade, poder compartilhar aqui com a turma é muito bom. Então, muito obrigado, Marcela. Vamos seguir aqui. Nossa próxima apresentação vai ser uma apresentação remota.
Foi uma apresentação que a gente teve no nosso grupo de inspeção ao longo desse ano, e acho que faz todo sentido da gente estar aqui compartilhando com vocês. Então, a gente vai chamar agora o Ricardo Hipólito, desculpa, o Rodrigo Hipólito e o Ricardo Maia para fazer a apresentação sobre a utilização de drones e tecnologias de inspeção. O Ricardo é um profissional com 14 anos de experiência na aviação, na parte de helicópteros e aviões, e uma década de expertise em operações com drones voltadas às inspeções offshore, infraestrutura, siderurgia e mineração. O Rodrigo, ele é engenheiro mecânico, com MBA em gerenciamento de projetos pela USP, pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, também pela USP, e atualmente é engenheiro de integridade e estruturas topside na Modec. Então, vou convidar os dois aqui para a gente fazer uma apresentação voltada para a utilização de drones e tecnologias de inspeção. Paciência, pessoal, paciência. Tá bom. Bom, Ricardo, Rodrigo, a gente está colocando vocês aqui ainda para a apresentação, tá? Então, a gente aqui ainda não está ouvindo vocês, o pessoal aqui está fazendo a mágica do TI. Então, vou pedir um pouquinho de paciência para vocês para a gente começar. Aproveitando, pessoal, esse tempinho aqui, só para lembrar, a gente tem nossa apresentação aqui, mas ela vai ser disponibilizada depois no YouTube, tá? Então, a gente sempre tem esse cuidado de dar preferência a vocês que estão aqui com a gente, mas esse legado que a gente fez aqui, ele fica depois disponível no YouTube para consulta, tá? Então, aproveitando esse momento para poder compartilhar isso com vocês.
Pessoal, eu ia chamar um coffee break rapidinho enquanto a gente acerta aqui a parte das conexões, mas o coffee break já está rolando. Então, até a gente conseguir aqui organizar, botar tudo direitinho, por favor, fiquem à vontade para tomar um cafezinho, tomar uma água. Já já a gente retorna.